The Trip, o podcast que também te faz viajar pelas mágicas trilhas da literatura. Fala, galera! Bom, depois de praticamente um mês de pausa, a gente volta com o quadro Nas Trilhas da Literatura, com uma escritora que é a que melhor traduz aqueles pontos de interrogação que acabam fazendo morada dentro de mim, que mexem, assim, digamos, com aqueles questionamentos, sabe? Que me movem nessa busca constante e infinita de querer saber quem de fato eu sou. Ou melhor, quantas eu sou. Enfim, pessoal, eu tô falando da Clarice Lispector, quem nasceu na Ucrânia, mas veio pro Brasil quando era bem pequenininha. E ela acabou morando aqui no nosso país, né, em diferentes cidades, como Maceió, Recife, Rio de Janeiro. Dona de uma literatura que conta com uma linguagem bastante poética, intimista e repleta de epifanias, as suas obras ganharam destaque em meio às narrativas tradicionais. Ao tratar sobre temas que eram, e ainda seguem sendo considerados tabu por muita gente, a Clarice toca as feridas, ela mexe, remexe, naquilo que por vezes a gente insiste em deixar embaixo do tapete. Inclusive, para quem ainda não ouviu, aqui no canal tem um episódio que traz uma resenha sobre romance que inaugura a Clarice na literatura, cujo nome é Perto do Coração Selvagem. O link vai estar nas descrições para quem tiver interesse em mergulhar na primeira obra da autora, que particularmente é um dos meus livros favoritos. E nessa crônica que a gente traz hoje para vocês, a escritora nos faz pensar na seguinte questão, galera. O que aconteceria se, enfim, fôssemos plenamente quem realmente somos? A relação poética que a Clarice estabelece com a realidade cotidiana surpreende a gente com um deslocamento de uma busca, sei lá, um tanto superficial, vamos dizer assim, que começa com a procura de uma simples folha de papel e nos leva até uma busca muito mais profunda, o nosso próprio eu, propondo uma pergunta fundamental para a gente pensar. Se eu fosse eu? Bom, vamos então nos deixar levar por essa leitura, que é uma espécie de convite, provocação, que pode abalar nossa certeza ilusória de sermos de fato quem somos. Quando não sei onde guardei um papel importante e a procura se revela inútil, pergunto-me: se eu fosse eu e tivesse um papel importante para guardar, que lugar escolheria? Às vezes dá certo, mas muitas vezes fico tão impressionada pela frase "se eu fosse eu", que a procura do papel se torna secundária e começo a pensar, diria melhor, sentir. E não me sinto bem. Experimente. Se você fosse você, como seria e o que faria? Logo de início se sente um constrangimento. A mentira em que nos acomodamos acabou de ser levemente locomovida do lugar onde se acomodara. No entanto, já li biografias de pessoas que de repente passavam a ser elas mesmas e mudavam inteiramente de vida. Acho que se eu fosse realmente eu, os amigos não me cumprimentariam na rua, porque até minha fisionomia teria mudado. Como? Não sei. Metade das coisas que eu faria se eu fosse eu não posso contar. Acho, por exemplo, que por um certo motivo eu terminaria presa na cadeia. E se eu fosse eu, daria tudo que é meu e confiaria o futuro ao futuro. Se eu fosse eu, parece representar o nosso maior perigo de viver. Parece a entrada nova no desconhecido. No entanto, tenho a intuição de que, passadas as primeiras chamadas loucuras da festa que seria, teríamos enfim a experiência do mundo.
Bem sei, experimentaríamos enfim, em pleno, a dor do mundo. E a nossa dor, aquela que aprendemos a não sentir. Mas também seríamos por vezes tomados de um êxtase de alegria pura e legítima que mal posso adivinhar. Não, acho que já estou de algum modo adivinhando, porque me senti sorrindo e também senti uma espécie de pudor que se tem diante do que é grande demais. E você, já se perguntou o que faria se você fosse você? The Trip, o podcast que também te faz viajar pelas mágicas trilhas da literatura.